Olá, vamos ver quem está chegando aqui para a nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre doenças, né? O que tem a ver as doenças atuais referente às vidas passadas. Oi, Rosane, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Pati. Rosane foi minha colega da psicoterapia. A Pati eu conheci lá no Namastê. Uma vivência de final de semana maravilhosa. Olá, Priscila. Sejam todas bem-vindas. Então, a gente vai falar sobre vida atual e vidas passadas. O que tem a ver as doenças, né, com a nossa vida. Lembrando, né, que mês de janeiro já está acabando, né? Temos fevereiro começando daqui uns dias, né? E vamos ter muitos movimentos por aqui. Dia 1º já começa a escrita sistêmica, para quem deseja participar. Já começa também a alquimia do sentir e também a arte terapia das mandalas, para quem quer acessar com as emoções, né? Cuidar delas, seus pensamentos, mudar sua frequência, né? Temos muito movimento chegando por aí. Então, o que tem a ver a vida passada com a vida atual, né? Que experiências são essas, né? Então, essas experiências que a gente teve no passado, elas refletem hoje no dia a dia por causa de cada decisão que tomamos hoje ou tomamos no passado. Então, tudo que acontece na vida atual são decisões que a gente tomou lá atrás, né? Seja ontem, seja um mês atrás, um ano atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, ou já nascemos com elas. Então, essa missão, né, essa vida que a gente acaba escolhendo no nosso dia a dia, elas já foram acordadas antes de a gente nascer. A gente já nasceu com essas dores, né, com esse... Por que nascemos com isso? Porque a gente veio para buscar o nosso propósito de vida, a gente veio para evoluir na espiritualidade, a gente veio para se conhecer, né, se autoconhecer. A gente também está aqui nesse mundo para que a gente tenha uma missão, né? Então a gente busca quando que a gente entende essa missão, quando a gente vai olhar lá na nossa essência, buscando no subconsciente tudo isso. Porque senão às vezes a gente se dispersa muito, não consegue acessar e a gente vive numa roda, né? Gira, entra uma emoção, sai emoção, a gente continua no mesmo lugar e não consegue sair daí. Então, esse despertar na nossa essência, né, são o que a gente vive no nosso dia a dia. Então, quem que está preparado, né, para acessar essas memórias, se conectar com essa vida, né, de melhoria? Vão chegando mais pessoas aqui. A Maria, a Jo, a Daiane, sejam todas bem-vindas. Então, quando a gente olha para nós, na nossa essência, a gente se cura. E hoje a gente vai olhar sobre uma doença específica, né? Porque eu podia falar de várias doenças, né? Pode ser doenças de alergias, né? Doenças de vários transtornos, seja físico ou emocional. Eu vou falar uma doença específica, que é a doença no couro cabeludo. Por quê? Porque quando você tem muita queda de cabelo ou uma doença no couro cabeludo, é porque o corpo já está pedindo socorro. Isso mesmo, já não consegue respirar direito, já não tem uma alimentação saudável, toma um monte de remédios, né? E daí acaba tendo quedas de cabelo ou até displacias no couro cabeludo, que são feridas, né? Psoríase e várias outras. Então, por que eu vou falar sobre a displasia no couro cabeludo? Uma que eu, né, além de eu trabalhar com a linha da terapia capilar, que nessa linha eu ensino a pessoa a ter autocuidado consigo mesmo, tanto no olhar para si, cuidar da alimentação, respirar direito, tirar um tempo para si, e ensino a pessoa a se tocar, né, se tocar. Por quê? Porque você tocando com a sua própria mão o seu corpo, você vai sentir cada parte dele e vai entender se você tá bem ou não, se ele tá leve ou se tá pesado, se tá com dor ou não. Nessa forma também é uma maneira de se conectar consigo mesmo.
Então, o nosso cabelo, assim como o nosso DNA, ele guarda memórias de dor. Isso mesmo, né? Tanto como o corpo guarda memórias de dor, como a nossa mente guarda memórias de dor, e a gente acessa elas o tempo todo, né? Sem ter essa consciência dessa dor que a gente acessa, a gente acaba o quê? Criando mais doença, né, para nossa vida. Oi, Regina, seja bem-vinda. A Regina, a gente tem o trabalho da escrita sistêmica, é maravilhoso, das meditações também, né? Dia 1º começa, então, para quem quiser acessar o seu interior, né, acessando já, entendendo e escrevendo sobre ele, também pode começar com a gente, só nos chamar. Então, estava falando sobre o nosso cabelo, né? Então, o nosso cabelo, essas dores, tudo que a gente vivenciou um dia, né, um processo dolorido, a gente acaba o quê? Transformando isso numa dor. Quando a gente quer mudar, um exemplo, quando a gente tem algum problema que a gente nem tem entendimento e a gente quer mudar radical a nossa vida, o que a gente faz? Às vezes vai lá, corta o cabelo, faz uma transformação, pinta ou corta, faz radical, né? Por quê? Porque inconscientemente a gente quer o quê? Mudar essa ação, né? Mudar como se fosse uma mágica rápida, vamos resolver para não olhar para isso. Só que nesse momento acaba o quê? Liberando essas emoções que ajuda a gente passar por esse processo com mais leveza. Só que a gente precisa sim acessar e cortar essa sintonia que a gente tem, ou dessa vida de coisas que a gente já fez, ou coisas que a gente já nasceu e não tem o entendimento, porque o véu do esquecimento não deixa a gente acessar, se não olhar, se não ir buscar o autoconhecimento, se não fazer uma terapia, ou até uma sessão com investigação do inconsciente. Então, quando a gente corta essa sintonia dessas emoções do passado com a atualidade, a gente o quê? Cura essas doenças físicas. Isso mesmo, cura. E é lindo. Eu mesmo já passei por vários processos, né? E o meu medo excessivo de muitas coisas, né? Que eu não tinha entendimento. Fui entendendo durante os processos meus de regressões e constelações familiares, enfim, né? Tendo acesso a todas essas memórias, entre outras terapias, eu fui me liberando de toda essa dor, desse desconforto, desse medo, dessa angústia, né? Que criava alergias que não tinha cura, febres de até passar um mês com 40 de febre e ir no médico e não tinha nada. Quando acessei isso, eu fui o quê? Me liberando, cada vez que eu acessava, eu me liberava para algo novo. Então, quanto mais eu olhei para o meu interior, mais coisas novas eu fui me transformando e me transformando em uma nova pessoa, tanto pessoal como profissional. Por outro lado, né, que dizem que na constelação familiar, né, que às vezes a gente tem o que uma dificuldade, né, e a gente quer o que ter um carinho, um amor que olhe para a gente pode o que se conectar com a própria mãe. Pedir para ela mesma pentear o nosso cabelo, sentar no colo dela, ter esse olhar, né, para viver essa dor e sair dela. Então, se vocês estão aí, querem se conectar também, né, vai lá, pede para sua mãe esse carinho, esse contato, né. Eu sei que às vezes não, é difícil, porque a gente sempre tem bastante problema com os nossos familiares, seja com a mãe e com o pai. Por quê? Porque às vezes a gente não tá no nosso papel, às vezes a gente tá do lado da mãe, mas o que não é como filha, não está no seu lugar de filha. A gente está no lugar, às vezes, de marido da mãe, a gente está no lugar de querer ser maior como ser mãe da mãe, e daí a gente fica emaranhada com tudo isso. E não é fácil, porque daí vem problema e um monte de problemas. Sem contar nas doenças que a gente acaba criando. Então pede lá, se abraça para sua mãe, pede um carinho também, né? Pede esse colo, pede para ela pentear seu cabelo, né? Esse olhar pro seu coração e sentir essa emoção toda, soltando, deixando com a sua mãe o que é da sua mãe e deixando e ficando só com o que é seu. Então fique no seu lugar, né? Procure sempre saber qual é o meu lugar aqui para se conectar com todo esse amor e carinho. Então, se não tem a mãe, pede para uma irmã, né? Pede para uma avó, enfim, né? Pede esse carinho do dom da cura, né? Que uma mulher passa para outra, né? Ou a mãe para um filho, enfim. Então, às vezes a gente se pergunta, ou várias pessoas me perguntam, mas como acessar quem eu fui no passado, né?
Então, às vezes a gente vem por curiosidade, né? Só que quem mostra essas memórias não é a gente que mostra, e sim os próprios mentores que mostram na sua mente, né? Então veja que engraçado, quando a gente acessa essas memórias, a gente descobre algo mágico. E não só para cortar a sintonia com uma doença, mas também para transformar a própria vida na atualidade. E também para o quê? Criar coisas novas, né? Então às vezes dizem aquele, mas teve um salto quântico de vida, né? Porque acessou suas memórias também nas coisas felizes e trouxe para a vida atual. E não só acessou as coisas que está destruindo ou atrapalhando a vida atual. Então, quando acessamos essas memórias, descobrimos que às vezes já fomos pessoas, né? Que a gente já foi pobre ou rico, a gente já foi branco ou preto, às vezes reis ou plebeus, né? Muitas vezes até assassinos. Então, às vezes a gente reclama das pessoas, né? Porque às vezes a gente é vítima e às vezes a gente é algoz. Então, às vezes o que? Tu tá no papel, qual papel a gente se encontra na vida atual, né? Eu estou no papel de vítima o tempo todo e criando cada vez mais doenças porque eu não tenho coragem de olhar para as minhas próprias questões e curar. Então veja só, né? Não é nada leve escutar isso, né? Porque às vezes eu escuto das pessoas que dizem, meu Deus, mas eu tenho uma doença, e daí o que? Vai lá, busca um remédio, esse remédio faz o quê? Que você acesse uma outra doença e vai o que? Só tampando aquele momento para ter um alívio imediato e não cura a sua essência. E a cura vem da sua própria mente, né? Então é importante sim acessá-la. O mais importante do que sobre quem foi um dia, né? É quais sentimentos se repetem na vida atual, por trás das pessoas ou de cada pessoa, lugar ou situação que você atrai. Então, se alguém fez algo ruim para mim, seja minha mãe, seja meu pai, seja meu irmão, seja alguém próximo, seja o seu relacionamento amoroso, fez algo que você não gostou, precisa sim ser olhado para ver que emoção é essa que está se repetindo. Quando é olhado na essência, é curado a dor, a emoção, inclusive a dor do sintoma no corpo. Por quê? Porque isso não vai acumulando doenças no físico. Porque quando eu não entendo a minha mente e não olho para ela, eu crio doenças no meu físico. Quando você não olhar para isso, você vai entrar num vai e vem infinito, né? Então, olha quanto é difícil a gente olhar para si, né? A gente sempre quer achar um culpado sobre as coisas que não deu certo na vida da gente. A gente sempre quer achar alguém, né, que me machuquei, eu caí, né? Porque às vezes eu caí, eu me machuquei porque eu não estava presente naquilo que eu estava fazendo. Eu estava vivendo no piloto automático. E para mim ficar nesse movimento sem estar no piloto automático, eu preciso sim olhar para mim. Então essas escolhas são responsáveis por sermos, né, hoje, nessas escolhas que a gente vivenciou um dia, né? Se a gente é um homem ou se é uma mulher, ou por nascermos nessa vida ou nessa cultura, né, com características de personalidades mais agressivas ou passivas na nossa família, a gente escolheu um dia isso. Então, se a gente tem o livre-arbítrio de mudar tudo, né, por que não escolher se curar e entender a nossa própria mente para sair desse estado que a gente se colocou? Vidas passadas podem atrapalhar a vida atual? Pois é. Olha só que loucura isso, né? O passado pode sim voltar para nos assombrar e pedir acerto de contas. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente oscila tanto nas emoções que deixamos o nosso ego dominar. E quando isso acontece, a gente não olha pra gente, fica sempre no ataque com alguém. Então, como seria olhar para isso para não chegar e passando os dias e a gente mesmo começar a se culpar, se julgar, se condenar e a gente se autodestruir, né? Ou buscar coisas que querer buscar num desejo, num vício, uma felicidade imediata que só se encontra dentro do seu próprio coração, quando a sua mente estiver calma, né? E a gente consegue acalmar com exercícios de respiração, meditações, colocando pensamentos novos na mente e acessando essas memórias para limpá-las uma por uma. Quanto mais forte é uma emoção na nossa vida, né? Quanto mais vezes ela retorna na nossa vida, mais a gente tem que olhar, porque se a gente não dizer não para isso, a gente continua repetindo o tempo todo.
essa situação não começou aqui hoje, ela começou lá no passado, ou começou ainda antes da gente nascer. Ela está apenas se deslocando, né, ou desembocando no dia de hoje. Por quê? Porque para você olhar para ela e resolver essas situações, né? Então, é preciso e necessário olhar, né, para mudar toda essa situação. Muitas vezes estamos vivendo mais no passado do que no próprio presente, né? Não somos, e sim estamos nesse corpo hoje, né? Nessas condições de ser um espírito vivendo experiência física. Então, no fundo, a gente o que precisa entender que o nosso espírito está aqui na nossa mente, no nosso pensamento, e a gente está vivendo nesse corpo com esse olhar. E para sair de um estado que a gente se colocou na vida atual, é preciso acessar essas memórias e cortar essa sintonia. Então, eu tive um caso, né, de uma paciente que ela teve uma cura, né? Uma cura, ela me procurou para fazer terapia e trabalhar suas memórias, suas emoções, né? Que estava atrapalhando no seu dia a dia. E ela também tinha uma displasia no couro cabeludo. Ela não trabalhou comigo o couro cabeludo com a terapia capilar e os tratamentos. Ela trabalhou só as emoções e ganhou a sua cura. Então, sim, é possível ganhar a sua cura física olhando para as próprias emoções, pensamentos, mudando a sua atualidade. Então, com o decorrer das terapias que ela foi trabalhando suas memórias uma por uma, eu convidei ela, né, para acessar suas memórias e curar essa displasia do couro cabeludo. E ela aceitou. Então, nessa conexão com os mentores, né, esses seres divinos do próprio paciente, né, pedindo para os meus mentores acessar os mentores dessa pessoa e conectar com a cura dessa displasia que ela tinha no couro cabeludo há mais de 10 anos, em qual o médico tinha diagnosticado que não tinha cura. Nesse processo desse movimento durou quase 2 horas, tá? Foi um processo que eu mais tive, mais tempo eu fiquei com a pessoa, porque normalmente sempre dá 1 hora, às vezes 40 minutos. E o dela foi bem intenso, foi acessado várias vidas. E ela tinha muita dor, sensação de vivências, né? Essas vivências de dores, ela sentia muito medo, angústia, ela se sentia sozinha, perdida, ela se sentia abandonada, né? Sentia dores de cabeça. E o mundo girava o tempo todo. Ela olhava o mundo de fora, sempre como se eu estivesse numa janela, olhando aqui, eu dentro de um local, né? E sempre olhando esse mundo lá fora, né? E para ela, o que ela via todo mundo felizes, vivendo uma vida feliz, e ela não conseguia acessar esse mundo da felicidade. Se sentia presa, amarrada, se sentia no escuro. Então foi um processo que ela passou várias vidas dessa investigação, né? Numa única vivência, né? Numa única investigação do inconsciente. Pois ela estava aberta para receber, ela se entregou para esse processo. Então, quanto de vocês está aberto para se entregar para esse processo de cura e olhar para si? Por quê? Porque quando a gente acessa esse processo e vai lá, eu estou aberta para receber a minha cura, que eu sou merecedora de ter alegria, de ter felicidade, de ter um corpo saudável, sem doenças, né? E eu me entrego para o processo, eu me conecto com ele e eu ganho essa cura. Porque os nossos mentores, nossos guias espirituais entendem que a gente está pronta para isso. Então, sempre fica o convite aqui para olhar para tudo isso. E curar as suas próprias doenças, né? Que essa é a parte maravilhosa, né? Como seria, né? A gente fazer um processo de terapia e sair curada sem criar mais doenças tomando um monte de remédios. Então, quando ela passou por esse processo, essa paciente, para olhar a sua displasia no couro cabeludo, né? Ela o que foi cortada essa sintonia com a vida passada, dessas vidas que ela acessou, foi cortada todas, né? E ela se conectou sim com a coragem, com a força, com a cura, e ela voltou nessa vibração elevada, né? Ela se sentiu acolhida e amada, e o mundo dela se transformou todo. Na outra sessão, quando ela voltou, eu disse: nossa, Mônica, eu quero mudar tudo, tem tanta coisa que eu quero fazer, tenho vontade de viver coisas que ela não sentia antes. Então, quanto seria, né, olhar para tudo isso e ter vontade de viver, de ir para o mundo, de conquistar coisas maravilhosas, né, sem dores. Então, na vida atual dela, ela ganhou a cura, né, ela teve o couro cabeludo curado, né, sem tratamentos físicos e só com tratamentos mentais.
em qual os médicos disseram que ela não tinha cura com os tratamentos medicinais. Então, eu como terapeuta capilar também trabalho com terapias, né, capilares, e nos processos de cura do couro cabeludo eu ensino alimentação direto, né, eu ensino a pessoa a se alimentar, ensino a respirar direito e se conectar com a sua cura, com a sua conexão pura, né. Então, como seria se conectar com a sua cura? Porque se eu tô consciente de tudo que eu faço exercícios que meu corpo pede, eu me alimento direito, eu tenho horário para dormir, para descansar, como meu corpo pede, né? Eu tenho horário para trabalhar, eu tenho horário para cada coisa e é leve e a gente consegue fazer muita coisa num dia só. Parece às vezes que eu escuto muito assim, mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E tempo a gente arranja quando a gente tem vontade de mudar, né? E quando a gente está com a mente leve, a gente não fica rodeando no piloto automático e a gente sai e faz muitas coisas num dia só. Assim, então, quando eu ensino essa conexão pura para a pessoa se conectar consigo, eu ensino ela a se cuidar, a se amar, né? E ensino tratamentos mágicos que os resultados acontecem. Não tenha dúvida que vão acontecer, sim. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Cleusa, Roselei, Elaine, Sinara, Naura, olha só que legal, né? Muito bom ver que bastante pessoas querem se curar de coisas que incomodam, né? Então, como seria acessar tudo isso, né? E curar a própria vítima. Por que a própria vítima? Porque às vezes a gente fica num estado de vítima interna. Então, como seria se curar essa vítima interna que a gente se colocou? Né? Então, esses trabalhos na psicoterapia reencarnacionista, né, são trabalhos feitos por seres divinos de luz. E as curas dessa vitimização do espírito acontecem como mágica, quando a gente vai lá e corta essa sintonia. Então, se tudo que a gente cria, né, ou tudo que acontece com nós, fomos nós que criamos, por que não acessar essas dimensões e mudar essa atualidade que a gente está criando? Se ela é consciente ou inconscientemente, né? Tudo que está na nossa vida foi acolhido e decretado por nós em algum momento da nossa vida. Por quê? Porque na nossa caminhada a gente às vezes pensa as coisas, né? Negativas o tempo todo, não coloca coisas positivas, não olha para si e a gente mesmo vai se destruindo. E a gente fica no papel de vítima, querendo culpar alguém por uma coisa que é nossa. Quando a gente recebe essas energias negativas de alguém, né, essas que entram na nossa vida porque nós permitimos que elas entrarem, né, a gente sempre permite que as pessoas entrem e saiam da nossa vida, porque a gente um dia disse sim para elas. Então elas não vêm do nada, né, elas vêm porque a gente se abriu. E depende de para onde a gente está olhando, né? Então, se eu estou olhando para pessoas do bem, me conectando com coisas boas, buscando autoconhecimento, eu atraio essas pessoas para mim. Então, procure saber que tipo de pessoas você está procurando, né? Que muitas vezes diz, eu tenho o dedo podre para tal coisa. Na realidade, não, a gente não tem o dedo podre. A gente precisa o quê? Limpar os nossos pensamentos para que o dedo fique leve e curado, né? Então, como seria fazer isso? Então, a causa da entrada é no nosso pensamento ou na energia de uma outra pessoa que está dentro de nós. Então, se o nosso pensamento está ali, quem que está colocando esses pensamentos para nós? É a outra pessoa ou é a gente mesmo? Essa causa, essas memórias traumáticas de sofrimento de vidas passadas que a gente possa ter gravado um dia, né, no nosso interior, a gente precisa acessar essas memórias, né, dar autorização para esses pensamentos saírem da nossa vida, porque está nos afetando na vida atual. A gente sozinho, a gente não consegue, infelizmente, a gente precisa o quê? Acesso de alguém que tenha conhecimento para se entregar para algo maior. Então, se os nossos corpos, né, estão presos no mundo astral, que são portais de entrada para esses pensamentos e energias negativas, vai ser preciso acessá-lo. E porque essa pessoa, esse pensamento que seria esse espírito está dentro de nós e não está em outro lugar.
Então a gente é um todo, sim, a gente somos um todo, a gente é um pouquinho de tudo. Se a gente acessou as nossas vidas e entendeu que um dia a gente foi pobre, um dia a gente foi rico, que um dia a gente foi vítima e às vezes a gente foi algoz, a gente entende que quando a gente se cura, a gente o que? Cria coragem para sim acessar a felicidade, a alegria e a própria cura. Quando a gente autoriza, né, receber esses pensamentos consciente ou inconsciente para acertar e redimir as coisas que a gente um dia fez, a gente o que acessa essas cargas energias, né, essas cargas energéticas positivas e cura as suas próprias doenças. O pensamento da gente sempre é real, né? Até mais concreto e duradouro, poderoso do que a própria matéria. Então, olha quantas coisas a gente pensa num dia, né? Às vezes hoje eu sou mais tranquila com meus pensamentos, mas ele já foi acelerado tanto que eu não conseguia ter um diálogo com as pessoas, que ele pulava, eu sempre dizia que era que nem um centauro, eu pulava de um lado para o outro sem parar. Tava conversando uma coisa, do nada pulava para outra e não terminava aquilo que eu estava falando. Então, olha quantas memórias a gente busca num dia só, que a gente precisa, o que é acalmar essa mente para ganhar a cura. Às vezes o que nosso pensamento atrai situações que alguém nos carrega ou nos manda energias negativas, cargas de magias, né? Ou pensamentos destrutivos. E para limpar tudo isso, a gente vai o que? Acessar nossas vidas, limpar, seja fazer processos, né? De desobsessões, seja entender, fazer escrita, né? Porque escrever a gente coloca para fora todo o nosso pensamento. E às vezes nem foi alguém que nos colocou, a gente mesmo se colocou ali. Então, muitas vezes a gente precisa limpar todos esses implantes negativos que a gente mesmo se colocou sem saber. Então, como a gente pode sair de toda essa situação que a gente se coloca, seja de doenças, pensamentos negativos ou situações com pessoas ao nosso redor que nos autodestroem? A gente precisa o que? Aceitar a nossa história como foi, entender que a gente já foi um dia tudo isso, para soltar tudo isso, né? Seja no auto-perdão, olhando para isso, se curando, né? Cada pensamento que está ali. Quando a gente aceita tudo isso, quando a gente se perdoa, a gente solta aquilo que está preso como prego magnético, né? Pregnado dentro da gente, ali incomodando um peso enorme. A gente solta tudo isso, né? A gente abre essa porta, né? Liberando a culpabilidade que a gente teve um dia, né? Que afeta a nossa própria pessoa. Se o nosso pensamento, a nossa energia já chegou até nós por algum motivo, ela está ali, a gente precisa olhar e limpar. Para quê? Para que a vida fique leve, feliz e saudável, né? Porque quando a gente é saudável, a gente acessa muito mais coisas, a gente tem vontade de viver, de acordar de manhã, de fazer coisas novas. Então, olhando para tudo isso, né? Se a gente se sente vítima, se a gente se sente injustiçado, né? Precisa olhar, parar, aceitar e perdoar essa pessoa para soltar, né? Para quê? E também se auto-perdoar, porque assim a gente sai da própria vítima que a gente se colocou. Com isso a gente se libera e a gente se autoriza a viver coisas boas, lindas e maravilhosas na vida atual. Seja com pessoas, com o trabalho, com a família, né? Então olha só que lindo isso, né? Então chega de se castigar, isso mesmo, chega de o quê? De ficar inconsciente consigo mesmo e ficar com o chicote o tempo todo inconsciente se dando, né, e se machucando. Não precisamos mais disso. Precisamos o quê? Olhar para a nossa vida e curar nossas próprias doenças, né? Aceitando e acessando as nossas memórias, curando as nossas doenças. Muito bem, né? Então, como seria limpar todos esses pensamentos negativos e destrutivos para harmonizar a própria vida? Então, eu como a psicoterapeuta reencarnacionista, né, que também é uma das minhas formações, que aqui tenho aqui a Rosane, que ela é também psicoterapeuta, né? Dá para vir aqui me visitar, pra gente fazer umas trocas. Não sei se tem mais alguém aqui que é psicoterapeuta quiser se pronunciar aqui também. Ó, tem a Fabiana, a Ivone, Luciana,
Oi, Lu, saudade de você. Quem mais aqui? Jean, Maiara, que legal, né? Então, se alguém mais aqui é psicoterapeuta quiser se pronunciar, que já trabalha com esse trabalho. Tem a Carmen aqui, Angélica. Muito bem. Então, eu como psicoterapeuta, né, que é uma das formações que tenho acesso a tudo isso, para quê? Para evoluir e desligar dessas emoções, dessas doenças destrutivas na vida atual. Então, quem quiser tiver interessado para olhar para isso, pode me chamar para conversar, né, para trocar uma ideia ou até para agendar um horário, né, porque esses movimentos são lindos. Quem está disposto, né, buscar essa constante, essa busca interior, né, não tenha dúvida que ganhará a sua cura. O segredo todo está o que? Dentro de olhar para si, dentro do seu próprio coração. É se entregar para esse processo lindo e mágico. E só se encontra quando o que? A gente acalma o nosso pensamento, né? E a gente consegue o que? Com olhares, com processos, com a ajuda de outras pessoas. Então, se você deseja acessar essas memórias, né, curar as suas próprias doenças, né, curar seus pensamentos, se deseja mudar a sua vida, né, e sair de uma sintonia que não está gostando do que está vivendo, né, também trabalhar suas experiências do passado, né, limpando seus ecos, traumas, medos, né, me chame para conversar, para saber mais, né, ou para se liberar dos desequilíbrios do passado com o presente. Tem alguém que deseja fazer alguma pergunta para mim aqui? Vamos ver se tem alguma pergunta, né? Porque tem bastante boa noite aqui. Se alguém deseja se conectar com essa energia, então, né? É só me chamar. Fico grata por todos estar aqui. Hoje eu passei rapidinho porque essa live era para ter feito na semana passada, mas parece que alguém não me deixou, né? Seja eu, meu próprio sabotador, enfim, né? Que não consegui fazer a live, seja a internet que não acessou. Então eu fiz ela hoje, né? Então como seriam vocês acessarem essas memórias e curar as próprias doenças? Fica meu grande abraço, um beijo gigante a todos, né? E uma boa noite.